Olá, bem-vindos. Eu sou Henrique Campos e a partir de agora você acompanha comigo o Brasil em Foco. Vamos à notícia. O Brasil volta a parar diante de mais uma decisão explosiva do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou mais um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e deixou uma mensagem clara, direta e sem rodeios: não há mais caminho jurídico possível. A frase usada pelo ministro ecoou forte em Brasília e nas redes sociais. Segundo Moraes, o pedido da defesa é absolutamente incabível juridicamente. Uma declaração que, para muitos, soa como o ponto final definitivo de um dos processos mais polêmicos da história recente do país. O recurso havia sido apresentado na tentativa de reverter uma decisão anterior do próprio ministro, tomada em dezembro, quando ele já havia recusado analisar os chamados embargos infringentes. A estratégia da defesa era simples: fazer Moraes reconsiderar sua decisão ou levar o caso ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que todos os ministros pudessem votar. Mas isso não aconteceu. Ao rejeitar novamente o pedido, Moraes afirmou que o processo já transitou em julgado, ou seja, está definitivamente encerrado e que a pena já começou a ser cumprida. Na prática, segundo o ministro, não existe mais nenhuma possibilidade de recurso. E é aqui que o debate começa a ferver. Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O julgamento terminou em 4 votos a 1. O único voto pela absolvição foi do ministro Luiz Fux. É exatamente nesse voto que a defesa tenta se apoiar. Os advogados argumentam que o regimento interno do STF não exige, de forma explícita, 2 votos absolvendo para permitir os embargos infringentes. Na visão da defesa, um voto divergente já seria suficiente para reabrir a discussão. Mas Moraes segue outro entendimento. Segundo ele, o Supremo já consolidou a tese de que, em julgamentos das turmas, só cabe esse tipo de recurso quando existem pelo menos 2 votos pela absolvição. Como isso não ocorreu, o recurso não pode sequer ser analisado. Em dezembro, Moraes já havia se recusado a examinar o pedido. Agora, ao rejeitar o agravo apresentado pela defesa, ele reafirma: o processo acabou, a condenação está mantida e não há mais espaço para questionamentos dentro do STF. Para aliados de Bolsonaro, essa decisão representa o fechamento completo das portas da justiça. Para críticos do ex-presidente, trata-se apenas do cumprimento rigoroso da lei. Nas redes sociais, a reação foi imediata e intensa. De um lado, quem afirma que a democracia foi protegida e que a justiça está funcionando. Do outro, quem acusa o Supremo de extrapolar seus limites, restringir o direito de defesa e concentrar poder demais nas mãos de um único ministro. Juristas também se dividem. Alguns defendem que o entendimento aplicado por Moraes já está pacificado e serve para impedir que processos se arrastem indefinidamente. Outros questionam se, em um caso de tamanha gravidade e impacto político, o debate não deveria ter sido levado ao plenário justamente para evitar dúvidas e suspeitas futuras. Nos bastidores de Brasília, a leitura é clara: essa decisão encerra qualquer esperança jurídica da defesa dentro do Supremo. O caso agora entra para a história como um marco sem precedentes. Nunca antes um ex-presidente da República havia sido condenado a uma pena tão alta pelo STF. Nunca antes o papel do judiciário esteve tão no centro do debate político nacional. Para alguns, o Supremo mostra força e envia um recado duro contra qualquer ameaça à democracia. Para outros, a Corte avança perigosamente sobre o campo político e sufoca o contraditório. E quanto mais o tempo passa, mais essa decisão deixa de ser apenas um ato jurídico e passa a ser vista como um divisor de águas na relação entre o judiciário e a política no Brasil. A rejeição definitiva do recurso não atinge apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela envia um recado claro para todo o sistema político. Quando o Supremo decide encerrar um processo, não há negociação, não há margem, não há volta. E isso, para muitos, é exatamente o que gera desconforto. Porque se, por um lado, há quem defenda que o STF precisa agir com firmeza para proteger a democracia, por outro, cresce a preocupação sobre até onde vai esse poder e quem estabelece seus limites. A frase escrita pelo ministro Alexandre de Moraes não foi apenas técnica. Ela foi simbólica.
absolutamente incabível juridicamente. Para apoiadores do ex-presidente, essas palavras soam como um carimbo definitivo, um selo de que não importa o argumento apresentado, a porta já está fechada. Já para defensores da decisão, trata-se apenas de impedir manobras jurídicas que tentam prolongar processos já julgados e encerrados. Mas a grande questão é, quem decide quando o debate acaba? O ponto central levantado pela defesa é simples, mas explosivo. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal não descreve de forma explícita a exigência de 2 votos pela absolvição para permitir os embargos infringentes em julgamentos das turmas. Essa regra nasceu de interpretações posteriores, de entendimentos consolidados ao longo do tempo e não de uma linha clara escrita no texto original. E é exatamente aí que mora a controvérsia. Para críticos do Supremo, quando a interpretação passa a ter mais peso do que o texto, abre-se espaço para insegurança jurídica. Para defensores, a jurisprudência existe justamente para dar estabilidade às decisões e evitar que cada caso vire uma nova disputa sem fim. O voto vencido do ministro Luiz Fux, que absolvia Bolsonaro, passou a ganhar ainda mais relevância nesse cenário. Não porque mudaria o resultado final, mas porque representa a prova de que havia sim divergência dentro da corte. E para muitos brasileiros, quando existe divergência, deveria existir debate até o último limite possível. Nos corredores de Brasília, parlamentares avaliam que essa decisão fortalece ainda mais o protagonismo do STF na vida política do país. Alguns enxergam isso como necessário diante das crises institucionais recentes. Outros veem como um sinal de alerta. A pergunta que ecoa nos bastidores é direta. Se um ex-presidente não consegue levar seu último recurso ao plenário, quem conseguirá? Esse questionamento tem alimentado discursos, inflamado redes sociais e dividido opiniões como poucas vezes se viu. Enquanto isso, o país assiste. Assiste a um judiciário cada vez mais ativo. Assiste a uma classe política enfraquecida. E assiste a uma sociedade que cobra respostas, transparência e limites claros. Independentemente de posição ideológica, uma coisa é certa: essa decisão não encerra o debate público. Ela apenas encerra o debate jurídico dentro do Supremo. O impacto político, institucional e histórico ainda será sentido por muitos anos. Daqui para frente, qualquer novo caso envolvendo líderes políticos será comparado a esse. Qualquer decisão semelhante será analisada sob essa mesma lente. E o Brasil seguirá dividido entre 2 visões opostas. De um lado, quem acredita que o STF agiu para proteger a democracia e garantir que ataques às instituições tenham consequências reais. Do outro, quem teme que decisões definitivas demais, concentradas demais, acabem fragilizando exatamente aquilo que dizem proteger. No fim das contas, a condenação permanece. O recurso foi rejeitado. O processo foi encerrado. Mas a discussão, essa está longe de acabar. E agora eu quero saber de você, que está assistindo até aqui. Essa decisão representa justiça firme e necessária? Ou um precedente perigoso que pode afetar qualquer cidadão no futuro? O Supremo está cumprindo seu papel constitucional? Ou ultrapassando limites que deveriam ser debatidos com mais profundidade? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse é um debate que define o rumo do país e ele precisa ser feito. Essas foram as informações. Fique atento, voltamos a qualquer momento. Quer ficar por dentro da política brasileira antes de todo mundo? Inscreva-se no canal Brasil em Foco e receba diariamente as principais notícias do país com informação rápida e objetiva.